Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, a nossa sequência de aulas sobre filosofia, isso na história. E nessa aula de hoje nós falaremos, sabe sobre o quê? Sobre a parte 1 da Idade Moderna, onde nós vamos falar sobre o racionalismo e o empirismo, destacando aí um grande racionalista chamado René Descartes. Roda a vinheta e vamos junto. Bom pessoal, nós falamos na aula passada sobre esse período, este momento da história da filosofia, que é o renascimento dentro da filosofia, que passa para a formação e a construção da Idade Moderna, ou do pensamento moderno. E aí vem, obviamente, a definição de filosofia moderna. Bom pessoal, para quem já conhece um pouco de filosofia, já acompanha as questões do Enem, do vestibular, sabe que são dois grandes blocos de filosofia dentro desta ideia de filosofia dentro da história. Nós temos o período da filosofia antiga, que pega ali, né, o momento greco e depois o helenístico, e nós temos o grande momento da Idade Moderna, que é o momento mais fértil dentro dessa ideia da história da filosofia. Tem bastante nomes de filósofos, de filosofias, de pensamentos, tá? E aí a gente tem aí em menor grau, né, a filosofia medieval e também a filosofia contemporânea. Vamos então por partes, discutir esta filosofia moderna. Na aula de hoje, como eu disse na introdução, nós falaremos sobre René Descartes, o racionalismo, e falaremos sobre a briga aí, ou a ideia contrária entre racionalismo e empirismo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, a gente discutir este grande nome, esse filósofo fabuloso chamado René Descartes. Certo? René Descartes, pessoal, um matemático e filósofo francês, nasceu lá em 1596 e morreu em 1650. Então ele pega o período aí do século XVI, finalzinho do século XVI e o início do século XVII. Tá? O Descartes, pessoal, segue essa sequência de mudanças do pensamento que veio lá do Renascimento filosófico para essa maturidade já, desse início maturo, dessa ideia mais formada do que é o pensamento da filosofia moderna. E o racionalismo vai entrar dentro deste período, dentro desta lógica. O René Descartes, pessoal, Spinoza, Descartes, né, eles são aí um dos grandes nomes do racionalismo. Beleza? Assim sendo, vamos dar ênfase ao Descartes, porque ele é um dos queridinhos do Enem, cai bastante no Enem e também, né, nas grandes provas de vestibular, mas não podemos deixar o Descartes de fora. Ele é realmente o grande filósofo desse nicho do pensamento moderno, né, numa ideia de estrutura de pensamento. Ele dá uma ideia sobre o que é a formação de um pensamento racional, como deve ser feito esse pensamento racional, através de um método. É isso mesmo, o método cartesiano, ou o famoso método de Descartes. Bom, pessoal, a gente tem que entender então, e aí o principal livro dele, né, pessoal, o livro que é a base de todo esse pensamento cartesiano do Descartes, tá? Isso mesmo, tá, galera? Ponto cartesiano, isso, na matemática, ele é um matemático. É o Discurso do Método. O Discurso do Método é o grande livro do Descartes. Bom, nessa lógica, por que o Descartes começou a fazer esse discurso de método? Por que ele começa então a falar sobre que existe um método de pensamento científico? Porque ele dizia, galera, que dentro da ideia da filosofia e a própria ciência, né, havia uma ideia de que esses pensamentos eles eram variados, eles tinham várias vertentes, uma hora muda, tem outros pensamentos, vem novas teses, novas teorias, então varia muito o pensamento filosófico e também a ciência. E aí então a gente tem uma ideia de que, para ele era matemático, ele dizia que a matemática era um pensamento seguro, era confiável e verdadeiro. Então todo mundo poderia buscar um pensamento verdadeiro se seguisse um método de investigação. E ele usa muito o seu método matemático para isso. Por isso que entra então essa ideia do método cartesiano. Ele divide o método, pessoal, em 4 passos, né? Então nesse método científico,
nesse método cartesiano, ele queria buscar a ideia do conhecimento verdadeiro. Então vamos fazer 4 passos que o Descartes diz. O primeiro passo é a ideia da evidência. Então, pessoal, todo conhecimento tem a sua produção. Então você tem que buscar aí a ideia de estudar esses pensamentos. Você vai ter que então conhecer evidentemente esses assuntos. Você vai ter que pesquisar, buscar essas informações. Esta é a busca de evidências. O segundo passo é a análise. Nessa análise, pessoal, você vai dividir o conhecimento em partes e estudar cada parte. Ao estudar cada parte, você vai estar estudando dividindo. Então na matemática tem isso, né? Você dividir o problema em partes e resolver cada operação. Ele está dando um pensamento bem matemático para a busca do conhecimento. O terceiro passo, pessoal, é chamado de síntese. A síntese, pessoal, é quando você vai então organizar as suas divisões e fazer uma espécie de explicação simples. Você vai do mais complexo para o mais simples. Olha que interessante. Na matemática, de novo, como você vai resolver um polinômio se você não sabe fazer aritmética básica? 1 mais 1 é 2. Então você vai fazer uma síntese, dividir em partes e do mais complexo para o mais simples. Isso é um sistema também de estudo. E o quarto passo é, obviamente, a enumeração. A enumeração, pessoal, é revisar e enumerar cada parte. Você dividiu e você vai enumerar. Esse é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, primeiro passo, obviamente, é a evidência. Segundo passo é a ideia de você fazer uma análise. O terceiro é a síntese. E o quarto é a enumeração. Olha, se você está estudando aí, pessoal, para o vestibular, para o conhecimento, na faculdade, para tudo, faça os passos de Descartes, que eu tenho certeza que você vai pegar esse conhecimento assim de uma maneira brilhantemente, tá, pessoal? Muito bacana esse método cartesiano Descartes. Não serve só para filosofia não, tá? Serve para toda a vida e para estudos. Bom, a partir desses métodos, o Descartes começa então numa segunda ideia dele, que é duvidar de tudo. Ele começa a entender, beleza, então se o conhecimento ele pode variar, então a busca do pensamento verdadeiro é a gente duvidar. É a chamada dúvida hiperbólica. O que é hiperbólica, né? Hipérbole, é algo bem exagerado. É uma dúvida exagerada. Vamos exagerar mesmo. Quer buscar o conhecimento verdadeiro? Vamos exagerar. Nessa lógica, pessoal, será que existe mesmo o pensamento verdadeiro? Vamos duvidar. E nessa dúvida, ele passa a questionar tudo. Até mesmo, pessoal, ele passa a questionar os nossos sentidos. Ó, ele é um racionalista, então ele vai dizer assim, nós temos que duvidar dos nossos sentidos, do nosso ouvido, dos nossos olhos, do nosso sensorial. Por isso que ele parte de uma ideia de inatismo. As ideias estão em nós. Só que o mundo sensível, esse mundo que nós pegamos, ele pode fazer e levar a gente ao erro. Por isso que é a dúvida do pensamento sensível. E nesta lógica, pessoal, ele vai questionar, obviamente, ele vai questionar a ideia do mundo real, esse mundo que a gente vive. Olha que loucura. Então nessa ideia, eu desconfio dos sentidos. É a primeira dúvida do Descartes. Depois ele também começa a pensar o seguinte, será que tudo que nós sabemos, será que nós estamos totalmente certos? Será que não existe um ser que faz a gente errar, que coloca a gente em dúvida nas coisas? Porque a dúvida, será que não é uma coisa colocada na nossa cabeça? É aí que ele coloca o gênio maligno. É óbvio que o Descartes, pessoal, ele está num período onde a igreja dominava muito. E ele era religioso, ele acreditava em Deus. Então ele pensava o seguinte, eu não posso dizer que é Deus que faz a gente errar. Ele diz então que o inverso de Deus é o gênio maligno. Um gênio maligno que faz a gente errar. Será que realmente 7 mais 7 é 14? Será que não pode ser 13? Será que não pode ser 15? Será que não pode ser 16? Esse gênio maligno coloca as dúvidas na nossa cabeça. E por isso que a gente tem que então investigar para saber se estamos certos. Tá? O Descartes bebe também, pessoal, lá naqueles céticos, os céticos acadêmicos, o cético pirrônico, lá da Grécia Antiga. Bacana. E aí ele coloca um outro tipo de dúvida. Será que nós estamos sonhando? Será que a realidade é um sonho? Será que eu não estou sonhando? Olha, a dúvida, a ideia de um sonho. A realidade como um sonho. Será que ela não pode estar, então, a gente não está aqui totalmente? Essas dúvidas todas, pessoal, faz com que o Descartes chegue numa conclusão. E nesta conclusão é uma das mais, uma das principais ideias do Descartes, Então ele tem duvidar dos sentidos, o gênio maligno que faz a gente duvidar de tudo, a realidade como um sonho, nós estamos vivendo realmente uma realidade. É nesse ponto que uma das principais ideias de Descartes faz a gente então ver que ele é um cara fabuloso. Olha que loucura. Ele diz que a razão, que é esse pensamento nosso,
o pensamento, a razão, o cogito, é assim chamado em latim, cogito. Ele diz que o que faz a gente duvidar das coisas, certo? É o nosso pensamento. Então, pessoal, se o pensamento existe, se nós temos o pensamento, se ele está na nossa mente, se eu duvido das coisas, obviamente eu penso. Então a única coisa que eu não posso duvidar de que existe é justamente do nosso pensamento. Então se eu penso, logo eu existo. Ah, isso mesmo, a grande frase do Descartes. Claro que essa frase em latim, pessoal, é bem bonitinha. É cogitum ergo sum. Na verdade não é penso, logo existo. Na ideia mesmo sentado é a ideia de que eu penso, eu sou. Então se eu sou, eu existo. Então a única coisa que você não consegue, né, duvidar mesmo é do seu pensamento. Então se você pensa, você existe. Então esta realidade, ela é trazida para nós. Tudo que nós vemos, tudo que nós somos, tudo que nós entendemos é porque você pensa. Então está no seu pensamento, está na sua racionalidade. O Descartes é um racionalista. O Descartes é um inatista. Ele acredita nas ideias inatas do nosso pensamento e a realidade se aparece assim. Muito bacana o Descartes, cara, eu adoro esse filósofo. Bom, nesta briga de racionalistas, obviamente que nesse período aparecem os chamados empiristas. Os empiristas, pessoal, eles aparecem também entre o século XVI e o século XVII. E vai colocar uma briga aí, né, teórica, metafísica em relação ao conhecimento com Descartes, com Spinoza e com vários outros pensadores racionalistas. Esta briga aí só vai ser tecnicamente resolvida com o grande filósofo iluminista chamado Immanuel Kant, onde ele vai fazer a conciliação entre as ideias são inatas, estão na nossa racionalidade, são os racionalistas, e elas também estão na nossa experiência, são os empiristas. Mas nesse momento vamos dividir, tá bom? Nós temos então Descartes, que a gente acabou de estudar como um pensador racionalista, e vamos falar de alguns pensadores empiristas aqui para nós fecharmos nossa aula de hoje. Bom, pessoal, um dos principais nomes do empirismo, a base do empirismo, é o Francis Bacon. Francis Bacon, pessoal, 1561 a 1626, tá nesse período, né? Século XVI, século XVII. Ele vai trazer a ideia, né, de que o conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Nessa lógica, quando você busca o conhecimento, você também tem que duvidar, né, obviamente, daquilo que chega para você. E duvidar, obviamente, das ideias que vêm da sua razão. Olha só, nós temos, por exemplo, a ideia de que ele elenca 4 tipos de ídolos que faz a gente errar nos nossos pensamentos. Ele chama de ídolos da tribo. O ídolo da tribo é a ideia de que você tem, então, as limitações da espécie humana. Nós, as pessoas podem errar. E nós temos também o ídolo da caverna. Para Bacon, então, pessoal, são falsas noções do ser humano. Essas ideias que nós estamos presos em ideias que são erradas. Nós temos os ídolos do foro. O ídolo do foro vem da linguagem, vem da comunicação, da ideia de que todo mundo está, tudo que é publicado está certo. Não necessariamente. E temos a ideia dos ídolos do teatro, que vem o quê? Da ideia, então, pessoal, de que você tem aí, né, a filosofia, a ciência, a própria cultura pode errar, e a gente segue esses caminhos sem questionar, sem discutir e sem, então, pessoal, experimentar. Então, pessoal, Francis Bacon, ele dá uma base muito grande para os pensadores, né, do método indutivo, que vai ser aí os famosos empiristas, como, por exemplo, David Hume. David Hume, entre 1711 e 1776, bebeu muito nesse pensamento do Francis Bacon. O Bacon, com os seus chamados questionamentos dos ídolos, ele diz que você tem que experimentar, você tem que viver, e a sua experiência vai dizer o que você pensa sobre certos assuntos, e o que dá o conhecimento. Então os empiristas atestam, pessoal, que sim, que o tato, que o cheiro, que o pensamento é visto a partir da experiência. Então eu toco nas coisas, eu sinto as coisas, eu vejo as coisas, e a minha experiência faz o nosso pensamento. Então, para a gente colocar isso num pauta, pessoal, os empiristas, eles acreditam no método, então, indutivo. Você precisa fazer, então, uma espécie de conhecimento a partir de testes, sistematização, vai chegar na conclusão, mas a partir da sua observação, dos seus sentidos e da sua experiência. Guarda isso, experiência. Já os racionalistas, eles entendiam, então, o método dedutivo. Eles faziam
uma dedução. Bom, David Hume, pessoal, é um grande nome do empirismo. Ele é influenciado, obviamente, não só pelo Francis Bacon, mas pelo John Locke. O John Locke, pessoal, é um filósofo que nós vamos falar na próxima aula. Ele vai entrar dentro da ideia... Não, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a ideia do contratualismo e vou trazer o Locke mais na política. Mas o Locke também é um empirista. Tem uma frase muito famosa do John Locke, né, sobre essa ideia de empirismo, pessoal, de que todo ser humano é uma tábula rasa, é uma folha aberta. Então, a partir do momento que é essa folha em branco que é a nossa vida, nós vamos colocando as nossas experiências. E essas experiências dão pra gente o nosso conhecimento. Ó, é um empirista clássico, o John Locke. Então, o David Hume bebe no John Locke e bebe também no Francis Bacon, tá? Então, influenciado por Locke, por Bacon, ele vai criar a ideia dos objetos acessíveis. Então, as coisas são acessíveis, eu tenho que pegar as coisas. Então, o empirismo, pessoal, nesta ideia do David Hume, tem a ideia do chamado fenomenismo. O que é o fenomenismo? As coisas, então, é uma observação e experiência. Tudo que se observa é um fenômeno e a transformação disso é observável. E a partir do momento que é observável, eu consigo entender e essa experiência vai me trazer, as ideias advêm, ou seja, as ideias nascem pela nossa experiência, que é então a combinação das impressões. Eu vejo, eu pego, eu toco, eu sinto, eu vivo, e aí então eu tenho conhecimento. Então, pessoal, é a grande briga. O racionalista, ele vai ser então um dedutivo, ele vai ter uma dedução, ele vai olhar as coisas por uma racionalidade universal, uma ideia inata, é o chamado inatismo, está dentro de você o pensamento. Já o empirista, o empirismo, ele vai falar sobre a observação e a intuição. Olha a palavra bonita, intuição. E ele vai ver os sentidos e o corpo e a experiência. O sentido, o corpo e a experiência. Vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar essa ideia. Tá? Vamos supor aqui que em algum momento caia uma árvore, certo? Em algum lugar próximo de você. Você está num jardim aqui e aí você caiu e ouviu um barulho de uma árvore caindo. Tudo bem? Bom, o chamado racionalista vai dizer, pessoal, que não se sabe se aquela árvore caiu realmente, se ela caiu para a direita ou para a esquerda. Ela vai dizer, então, que aquele estrondo, né, pode ter gerado uma queda de uma árvore ou não. Mas você ouviu o som e aquilo, então, você sabe, você imaginou sons de árvores caindo, né, e você, então, sabe que aquilo é uma queda de uma árvore. Mas o empirista, ele vai dizer, não, você estava lá, você viu realmente aquela árvore caindo, você sabe se aquela árvore caiu em qual intensidade, em qual força, então você tem que estar lá. Isso é um exemplo. Tudo bem? Então, obviamente, né, olha o empirista dizendo assim, ó, você conhece que existe um tecido, mas você consegue dizer qual é a tessitura daquele tecido? Um racionalista vai dizer, aquele tecido é de seda, porque eu sei o que é a seda. Certo? Mas aí o empirista vai dizer, você tem certeza que é de seda? Você tem que tocar nele, para você saber se é de seda ou não. A partir do momento que você toca nele, então você sabe, ah, isso é seda. E aí você diz, isso é seda na sua cabeça. Bom, isso é muito importante, pessoal, para a construção da ciência, do pensamento. Essa idade moderna está nascendo para a gente, trazendo essa ideia de ciência, de busca, de percepção. Nós trouxemos hoje, nesta aula, a discussão entre racionalistas e empiristas, e destacamos, obviamente, aí o filósofo René Descartes e falamos um pouquinho sobre David Hume. Bom, pessoal, fiquem aí, clique, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Zabo Lima, História da Filosofia no Filosofando na História. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Valeu! Yeah.